Olá, boa tarde, meus queridos aí do terceiro Informática, né? Aula tarde com esse calor é uma coisa muito, muito boa, né? Você sua pouco, né? Maravilha. Mas deixa pra lá. Trabalhar aqui, meus amigos. Bem-vindo todo mundo. Oi, Rubens, veio com a Rubens. Oi, Rubens, tudo bom? Fica a Rubens ainda. Com a aula também, tranquilinho. Vamos lá, então. Então, moçada, a aula de hoje é uma aula muito importante, muito legal. É uma aula que eu vou ter um negócio, que a minha aula é uma aula divertida hoje. Que ela vai ter, tu chegou. Ela vai ter três momentos na minha aula extremamente importantes hoje. Mas vamos começar por o primeiro, né, obviamente. E aí, professora Camille, vamos lá. Primeiro momento aqui que eu vou chamar, moçada, eu vou chamar aqui de governo João Goulart. Né? Boa tarde, Arcão. Desculpa o atraso. Tudo bem, cara, uma advertência só. E qual que é a ideia, meus amigos? Tutu, vamos lá com calma aqui, velho. Esse governo João Goulart aqui, ele é um governo extremamente, extremamente importante e um governo extremamente correto e um governo tanto quanto imbricado. Vou fechar o quadro aqui para discutir sobre isso. Vocês lembram na aula passada, antes da prova, que nós vimos, ô, Guizão, o governo do Jânio Quadros? Lembrar disso? Lembrar? Lembra, no caso, que o Jânio Quadros faz? Ele manda o João Goulart para a China e ele renuncia ao governo dele. Então, quer dizer, eu tenho no Brasil aí agora uma questão seguinte. Questão, primeira pergunta. Pergunta mais fácil, pergunta mais correta de explicar no mundo para vocês aqui. O presidente saiu do cargo, qualquer cargo que seja. Quem que assume o lugar do presidente? O vice. O vice. Acabou a conversa, João Dúvida. Acabou a discussão. Quem assume o governo é o vice. Só que, vou contar um negócio para vocês que eu não contei em sala de aula, então, por favor, ninguém grava não, viu? Tem um partido no Brasil aí, um partido golpista. Como ninguém sabe que partido que é esse, né? Ninguém sabe que partido estou falando aqui, né? Ninguém sabe que partido que é esse. E esse partido fala assim, fala, olha, o João Goulart não entra no país, porque ele é comunista. Esse partido chamado de UTN faz o quê? Vai ter apoio dos militares para quê? Para barrar a entrada do Goulart no Brasil. E aí eu vou ter o cunhado do João Goulart, que é o Brizola, e fala, vai entrar e vai tomar posse. Os militares dele falam, não vai entrar. Se entrar, vai ser preso. O que é que o Brizola fala? Vai entrar e vamos dar posse para ele. Os caras, se vier no aeroporto do Brasil, vai ser preso. Fala, beleza, e para a Argentina. Pega um voo, esqueci a capital da China, Pequim, branco, Pequim, Argentina, Pequim, Buenos Aires atravessa ali o Canal da Prata, chega no Montevidéu e de carro pro Brasil, pronto. E tá no Brasil agora. E aí, moçada, isso no Brasil, do ponto de vista prático, gera um negócio muito sério, muito complexo, que eu vou chamar no Brasil, um pouco com calma aqui, né? Eu vou colocar aqui, governo João Goulart, né? Eu vou chamar de, que eu não gosto, mas tem que falar para vocês aqui sobre isso, que eu vou chamar aqui, moçada, de crise institucional no Brasil. O que que eu estou chamando, o que eu estou chamando, o meu amigo Guizão, de crise institucional, cara? Vai ser uma crise, velho, basicamente institucional, mas ela vai ter um componente muito importante, que é uma crise que ela é política. A discussão seguinte aqui, moçada, igual o João Guidugo matou a charada fácil. A Constituição no Brasil tem que ser seguida. Só que vai ter no Brasil agora uma crise institucional. Vai ter o quê? Um problema político. Porque, gente, no caso, ó, a pergunta é, o que é que nós vamos fazer? O Brasil aqui já está num momento gigantesco aqui, gigantesco, que eu vou chamar de paralisia. Porque, meninos, importante na aula de hoje aqui. Nós vamos falar na aula de hoje 95% do tempo vamos falar sobre política. Economia, praticamente eu não falo sobre isso. E isso é ruim por qual motivo? Porque o que move a nossa vida, a gente gostando ou não gostando, são fatores de cunho econômico, ponto. Beleza? E aí, moçada, eu tenho um problema aqui. Como é que eu resolvo essa crise soneira, que vamos falar agora, pô? Como é que eu resolvo essa crise e essa paralisia? Como é que eu resolvo isso? Preciso resolver isso. Porque o João Goulart não arreda o pé. O Brizola não arreda o pé. E aí, como é que faz? Como é que eu vou resolver essa questão aí? Aí eu tenho que resolver essa questão. Como é que eu resolvo isso? Quem tem ideia aí?
dizendo com som lá, vai surgir, Guizão, um cara muito importante, velho. Então, eu vou colocar aqui, eu não vou chamar de golpe não, tá, João Guido? Mas é golpe, tá? Eu vou chamar aqui, o nome eu vou chamar aqui, eu vou criar um negócio chamado de uma emenda constitucional. Beleza? Esse traduzindo, isso é uma gambiarra nível master. Quem é que propõe essa gambiarra nível master e o que é essa emenda constitucional? Bom, vai surgir a figura aqui, com uma estrelinha bem bonitinha para ele. É um cara que eu vou chamar esse cara de Tancredo Almeida Neves. Ou como queiram, é um cara chamado de Tancredo Neves. O que o Tancredo Neves fala? Fala assim, João Goulart, vou te dar a fita do negócio, meu bom. Vou te dar a fita do negócio, meu bom. A fita, na Flávia, é a seguinte. O trem fedeu para você. Os milicos não vão deixar você tomar o poder. Ele fala, mas é meu direito. Eu não estou discutindo direito, estou discutindo a situação. E eu vou te dar uma fita para a gente poder calmar a situação aí. Que fita que é essa? Eu vou te dar uma possibilidade. Professor Camilo, bem-vindo. Vou te dar uma possibilidade. Qual é a possibilidade que eu vou te dar, meus consagrados e minhas consagradas aí? Eu vou te dar um negócio chamado aqui de criar no Brasil, meu amigo Guizão, um negócio que eu vou chamar até de verdinho, fica bem bonitinho aqui, que eu vou colocar de sistema parlamentarista. Ou seja, o João Goulart vai virar a rainha da Inglaterra. Ok? O que é um parlamentarismo? Para quem não sacou ainda, parlamentarismo vai ser o que, professora Camila? Aqui, basicamente o que? O sistema de governo na qual o Congresso é quem, de fato, governa. E o Tancredo Neves será o nosso primeiro-ministro. Ficou estranho falar isso, né? Ficou ruim a fala. Esse cara vai ser o quê, então? O nosso primeiro-ministro. Neves é primeiro-ministro, e detalhe, ele é de um partido chamado de PSB. Já falo sobre isso. Então, professor João Goulart, ou você aceita esse negócio de virar rainha da Inglaterra, fazer tchau, né? Os estados brasileiros, né? Não tem um tchau de missa? Ou seja, João Goulart é o quê? Ou você aceita ser rainha da Inglaterra, ou você vai pro pau, pra guerra civil do país, se quiser. Manda o Brizola subir com as tropas aqui, a gente toca o pau. E aí o João Goulart fala, peraí, vamos negociar. Respira fundo. Eu até aceito, mas desde que, isso é muito importante, nós tenhamos, que eu vou chamar aqui, tenhamos aqui, palavrinha mágica nova aqui. Tenhamos um negócio chamado de plebiscito. O que é um plebiscito, sabe? O que é um plebiscito? É votação popular, né? Para escolher uma coisa ou outra. O último que teve, Guizão, foi 2015? Não, 2005 foi o último. Era de arma. Você é a favor ou contra a arma? Favor, sim. Você é a favor de arma? Ela votar sim ou não? Só isso. Então, qual era o plebiscito? O plebiscito ia ser feito, primeira coisa, de duas coisas. Se o povo queria regime presidencialista ou um regime parlamentarista. E detalhe, o Tancredo falou assim, beleza, pode ser assim, mas detalhe, isso só vai poder acontecer no ano de 1965, ou seja, depois do fim do mandato do meu amigo João Goulart. Vocês estão vendo como é uma coisa assim, uma negociação política? Tá vendo? Como que é um negócio que a gente está tentando negociar, achar uma saída aqui, pelo menos, não é que vai ficar bom para todo mundo, mas é que todo mundo caiba na discussão. Beleza? E o que o João Goulart fala? Aceita. Peraí. O João Goulart aceita que o Tancredo Neves assuma o governo como primeiro-ministro. Porém, em 65 haverá um plebiscito para o povo discutir. Ou a gente vota para ser presidente, ou a gente vota para ser
parlamentar. 65, pós-governo João Goulart. E ele aceitou. Só que, Guizão, ele aceitou, mas nem por um dia ele deixou de batalhar pelo mandato dele. Então ele já aceita a proposta, dá posse para ele, no outro dia começa a campanha. Presidencialismo já. Beleza? Então o cara aceita, mas boicota. Entenderam bem isso? Sacaram? Deu para entender isso? Eu aceitei tomar posse sob as condições. Porém, no outro dia eu já faço o quê? Só para dar uma Camila, que é leitora do João Dória, brincadeira, professor não xinga, professor não xinga não. O que o João Dória fez depois que acabou a eleição em São Paulo? No outro dia. Alguém sabe o que ele fez? Ninguém viu, gente, São Paulo aí, pô? Lockdown? Ele propôs o quê? Ele falou, não. O jogador falou, olha, nós não faremos nenhuma mudança estrutural na discussão da Covid no estado de São Paulo. Outro dia aconteceu o quê? Meteu faixa amarela, ou seja, diminuiu a abertura de bar e restaurante. Não estou entrando em discussão se ele fez certo ou fez errado. Tudo bem, Gal, tranquilo, Fiatinho. Não tem problema se a discussão está certo ou errado. A discussão é, o cara vai na televisão e fala um negócio para você e não cumpre. Igual o João Goulart fez. Eu aceito ser limitado, porém amanhã eu começo a campanha para poder voltar ao governo. E aí, moçada, o governo Tancredo Neves aqui, uma coisa, nunca vi na minha aula de história, nem 3 anos de aula comigo, não vai ver isso. O governo Tancredo Neves vai estar aqui num processo gigantesco, né, de grave crise econômica. Gente, isso aqui vai ter 2 fatores muito importantes desse governo aqui. Eu falo um pouco sobre isso hoje, que o governo não melhora, então não tem assunto para vocês. Eu vou ter 2 problemas graves. O primeiro deles é esse aqui, ó. O segundo ponto, que é uma coisa que eu falo para vocês agora, que vocês não sabiam até o ano passado e agora estão sabendo que é de forma efetiva, é a ideia de inflação. Eu falo para vocês isso, eu falo de novo para vocês aqui em sala de aula, a Camila está aqui, ela vai concordar comigo. Gente, discussão política, meu amigo João Guido, basicamente é coisa de intelectual. Intelectual. As pessoas, de grosso modo, da sociedade brasileira, elas querem 2 coisas, emprego e renda. Se o cara conseguir comprar o golzinho 2015 dele lá, ir pra praia com a Princéria, com a Deglicéria, com o Derrickson, uma vez por Batuba, tomar uma cerveja no final de semana, ainda pra sair, o cara tá renta na orelha. Se o governo é do PT, se é do PSDB, se é da PQP, se é do PSL, se é do Ercão, se é do Diabo, carregue, foda-se. A discussão é emprego e renda. E no Brasil, o Tancredo Neves não tinha emprego foi ótimo, Cebolinha, não tinha emprego, e a renda estava o quê? Baixa. E aí uma coisa que vocês sentiram, esses negócios, vocês entenderam o que eu falava para vocês, desde o primeiro ano, que é a inflação. A inflação é o quê? É perder poder de compra. O teu salário nominalmente é o mesmo salário, mas o poder de compra dele é o quê? Ele é muito pequeno. Sacaram? Ou seja, não dá. E os caras falam assim, puxa, Tancredo. E aí, Tancredo? Vai fazer o quê, Tancredo? Qual o teu projeto de governo, Tancredo Neves? O Tancredo fala, o nosso projeto de governo é fazer um Estado enxuto. Ou seja, então o que ele propõe fazendo o governo Tancredo Neves aqui, inicialmente, é a palavrinha que eu odeio usar essa palavra em sala de aula, mas vou ter que usar aqui, Camila, porque não tem jeito, não tem palavra melhor que essa. Eu vou chamar aqui de sanear as contas públicas. Sanear a conta pública no popular é cortar investimento do Estado. Eu li um tweet bem legal semana, um tweet bem legal foi ontem. Diz que agora o MEC mudou de ideia, né? O MEC não vai mais eliminar a verba das federais, não. Vai eliminar aluno de uma vez mesmo. Manda para aula sem vacina e morre a galera lá, beleza, corta gasto. Então, eu falo de sanear a conta pública, eu tô falando do quê? De cortar investimento público. Investimento e serviço público. O investimento pode discutir o investimento. A gente pode até discutir isso. Agora, a questão do serviço público, estou cortando aonde? Saúde, educação. E isso, moçada, qualquer país minimamente decente do mundo, a exemplo, esse mês as bolsas estão em alta. Por qual motivo? Basicamente. Eles sabem?
a nível mundial, as bolsas estão subindo por qual motivo? Tem um motivo, tem dois motivos, mas o motivo básico é um. Alguém sabe aí? Vacina, esse é o motivo 2, Rafael. Esse é o motivo 2, porque a vacina vai, teoricamente, reaquecer a economia do mundo. Esse é o motivo 2. Mas tem um motivo antes desse. Quem sabe? Black Fraud. Nicão, esse é o aquecimento econômico. Esse é o terceiro motivo, cara. Mas um motivo maior, vocês não vão sacar muito. Vão entender, mas não vão entender. Vão entender, se vai. O motivo maior é o seguinte, é a vitória do Biden. Porque o Joe Biden, não é que eu sou fã do Joe Biden, acho maravilhoso, não é isso. Mas o Biden vai vir colocar como é? É um bi ou um tri? Ah, agora não sei. Não, acho que é um, vou falar errado. Mas vai colocar dinheiro pra cacete na economia americana. Vocês lembram lá do governo, né? Do New Deal, do governo do Roosevelt. O que o Roosevelt fez? Investiu dinheiro na economia americana. O que o Biden vai fazer? Investir dinheiro na economia americana. A economia o quê? Girar. Nossa, Ercão, mas o liberalismo. Teoria econômica é uma coisa. Prática econômica é totalmente outra. Então, moçada, o Sarney, o Tancredo Neves não tem essa mobilidade econômica. Então, é um governo, moçada, que vai ser um governo, praticamente um governo, que já vai começar do ponto social, é um governo que vai ser um governo fraco. O dever de vocês, lá quem já viu os vídeos, tem até um videozinho falando bem do Tancredo Neves. Quem digitou? Deixa eu ver aqui. Liberal, só liberal quando não está endividado. Exatamente, João. Exatamente. Gente, pessoal, uma coisa para vocês, isso é papo sério, minha mãe, papo sério. Falando isso, não fala numa boa, isso fala aqui, fala no universidade, fala em qualquer lugar do mundo. Se o Estado não intervir na economia, não vai. Não vai. Não tem jeito, não vai. Se não tiver linha de crédito do governo, não tem jeito, pai. Não tem pra onde correr. Ele não tem jeito, não tem pra onde correr. Mas, cara, o Estado tem que estar presente. Tem que ter linha de crédito com juro barato, mas qual o banco mais popular do Brasil? O banco que tem mais popular do Brasil? A Caixa. O que é a Caixa? Tem juro o quê? Mais baixo. E quem subsidia esse juro? O governo. A Caixa, eu estava olhando, a Caixa é um banco que ela dá muito, quer dizer, teoricamente, pouco lucro. Por que ela dá pouco lucro? Ela trabalha com taxa baixa. Percebe? E pergunto, quem rico tem conta na Caixa? Ninguém. Porque o atendimento é mais lento, a fila é maior, é cheio de pobre, tem fila para pegar os 300 conto do governo. Então a galera prefere para o Santander, né, ou para o HSBC, que é mais chique ainda, do que ficar na fila da Caixa. Mas quando é financiar alguma coisa, acabou que faz. Marca um horário com o gerente depois do expediente. Para financiar com dinheiro público. Ou tem o BNDES. Então, conversa. Só que, moçada, tem um pequeno problema aqui, como eu empolguei, falei muito. Tem um pequeno problema aqui na minha questão aqui. Não tem problema, a Camila está com sono, professor. Está cansada, professor. Está acabando o semestre. Acabando o semestre. Olha, meninos, vou ter o quê, meninos, aqui, professor? Eu vou ter, meninos, ó. Em 1962, havia eleições para o Congresso. Beleza? E aí, vou contar a historinha para vocês aqui, não vou citar nome, nem citar escola, nem regra, isso. Quando eu estava no Estado, isso há muito tempo atrás, isso aí, quando a gente, nossa, quando o Serenino fazia pré-escola, faz tempo, agora eu apelei, agora faz tempo. O Serenino fazia maternal, né? Tinha alguns colegas de trabalho meu do Estado e sempre candidatavam para vereador e para deputado estadual. E os caras tinham 2, 5, 10, 15 votos. A pergunta é, por que esses caras, eles se candidatavam? Ninguém sabe aí? Ninguém sabe? Pelo seguinte, vou explicar para vocês. Olha só no caso, no meu caso, dou aula para vocês. Eu, enquanto professor, servidor federal, eu não posso ser professor e ter alguma disputa de cargo político.
Então, eu tenho que afastar do meu cargo, hoje acho que são 3 meses hoje em dia, antes das eleições. Isso chama desincompatibilização. Sacado? Eu tenho que desincompatibilizar do meu cargo. Como professor, eu posso fazer campanha em sala de aula. Então, para manter a clareza, a lisura das eleições, eu saio do trabalho, mas saio com salário. Sacado? Então, se o Arcão quer tirar 3 meses de férias aí, com salário, cara, sei lá um pouquinho, vai perco de salário. Se eu quiser tirar 3 meses de férias aí, no ano de 2022, é só o Arcão que era deputado. Até, professor, eu faço um santinho aí, meio de santinho, fico 3 meses em casa, coçando o saco. Beleza? Qualquer servidor público é assim, da esfera municipal à esfera federal. Beleza? Sacaram isso? Agora eu te pergunto, o Tancredo Neves, ele é deputado e vai tentar se reeleger. A Constituição fala o quê? Tem que ter aqui, vou botar no certinho para vocês pegar a palavrinha aqui. Não escrever certo. A ideia aqui, ó, é o cara tem que fazer um negócio chamado de descompatibilização. Ou seja, ele tem que deixar o cargo que ele exerce para disputar a eleição. Pergunta se o Tancredo queria fazer isso. Ou seja, ele queria de novo criar mais uma emenda constitucional, mais uma. E aí o partido rachou. Porque até para ser golpista tem limite, né? Assim, a gente pode até não ter pudor, tem hora, não ter vergonha, mas tem coisa que não dá para fazer, né? Tem coisa que você não faz em casa. Não vem ao caso agora aqui. Então, tem coisa que você não faz perto dos seus pais, né? Tem coisa que dá para segurar, dar uma segurada na onda, né, professor Camilo? Tem coisa, né? Segurar a onda tem hora, né? Então, então quer dizer, no caso. E aí, isso deu um estresse. E dando estresse do partido, o Tancredo Neves não tem apoio popular. Ele tem uma pressão social gigantesca. Ele não apresenta resultados econômicos. Ele começa a perder o apoio. E aí vai surgir uma galera muito importante, uma pessoa que eu gosto muito dela, o pessoal deve gostar também, as meninas, eu gostar muito dela também, chamada de Elza Soares. Quem que é a Elza Soares? A Elza Soares, todo mundo conhece, quem não conhece, vai conhecer. É uma cantora brasileira, né? Deve ter mais de 90 anos já, uma senhora, uma mulher negra, uma mulher extremamente valente da vida, né? E a história dela é muito legal, que ela era lavadeira mesmo, lavava roupa. E começou a passando fome em casa, dificuldade financeira, e cantava muito bem. Foi no programa de auditório e ganhou o programa de auditório. Ela representou para representar a força da mulher brasileira, essa questão de crescimento, de luta, de garra. E ela virou uma super estrela no Brasil. Eu brinco que ela é a Anitta da época, né? Cantava bem pra caramba, né? A Elza Soares, ela tinha uma voz muito linda. Eu já estava mais velha, enfim, mas a Elza foi uma grande, grande cantora. E é uma pessoa que passou a lutar se envolver politicamente, hein? Mulher, favelada, negra, politicamente ativa. Linda, Elza Soares. Essa maravilhosa, sou fã da Elza. E outro cara também que é o Palhaço Carequinha, que vocês não vão conhecer o Carequinha, que é o avô do Bozo. Do Bozo, dizendo Bozo Palhaço, tá? Não o Bozo Palhaço presidente. Só o Bozo Palhaço mesmo. Né? Sempre ri. Sempre ri, sempre ri. Pra viver é melhor sempre rir. Eu sou palhaço, eu faço assim até dormindo. É o Bozo, né? Então, esse pessoal, a gente começou a assumir a campanha de lutar pelas eleições, pela volta do presidencialismo. E o que acontece, então? O Tancredo Neves, percebendo que ele ia ser demitido do cargo de primeiro-ministro, porque assim, quando o cara perde para o Congresso, o primeiro-ministro ele é demitido. O que o Tancredo Neves faz? O Tancredo Neves, ele vai pedir demissão. Printaram, hein? Printaram? Acaba 2h50, né? Ou 2h40? 2h40? Meu Deus do céu. Posso seguir aqui? Posso pagar? Posso pagar, Ana Flávia? Pode. Ana Flávia é minha auxiliar aí. Vamos lá. E aí eu vou ter, moçada, o negócio seguinte, eu vou dar agilizado aqui, porque agilizado eu falei muito. Olha lá, qual que é? Tu riu aí. Não, o bigode. Qual a ideia também disso aqui, ó? E aí vai assumir o nosso segundo primeiro-ministro. Segundo, foi engraçado, né? Segundo, primeiro
ministro, que é um cara que vai ser aliado do João Goulart. Esse cara tem um nome muito legal, o nome do cara. O nome do cara é Brochado da Rocha, né? O Brochado da Rocha. E o governo do Brochado é um governo que não funciona. E o governo, professor Camilo, a Renda, professor Camilo, qual é a ideia, Camilo, professor do governo do Brochado? O Brochado é um cara Eu já que ouvi essa várias vezes e ainda é engraçado. Mas é engraçado, né? O governo do Brochado não funciona. E o que o Brochado faz? O Brochado, ele tinha uma ideia muito simples, o governo Brochado. Era fazer o quê? Trazer para frente o plebiscito parlamentar. Ele queria fazer uma reemenda da Constituição. Pessoal, vou falar sério, hein? O cara quer fazer uma reemenda da emenda constitucional. Isso denota o quê? Uma instabilidade política muito grande. E aí, moçada, o Brochado, que era aliado do João Goulart, para não parar aqui, o Brochado da Rocha, né? O Brochado da Rocha, o que ele era? O Brochado da Rocha, ele tenta antecipar o plebiscito. Plebiscito. E não consegue. Com o Brochado não consegue. E aí, moçada, o governo Brochado só durou aqui, basicamente, 3 meses. Ele viu que não ia para frente, ele viu que não ia conseguir nada, e o Brochado pede demissão. E assume o outro cara. O outro cara que assume é o nosso terceiro primeiro-ministro, né? Engraçado isso, né? Terceiro primeiro-ministro. Foi estranho. É um cara chamado de Hermes Lima. Mas qual que é a ideia, moçada, aqui do governo do Brochado, basicamente? O Brochado tenta, não consegue. O dia que ele pede demissão, no outro dia é aprovado a antecipação do plebiscito. Ou seja, eu tive uma reemenda da emenda constitucional. E esse plebiscito, qual é a ideia do governo do Hermes Lima, então? O Hermes Lima durou um ano, alguns meses, quase um ano o governo do Hermes Lima dura. E qual é a ideia do governo do Hermes Lima aqui? Ele vai fazer um governo baseado, um pouco muito simples. Qual é a ideia dele? É fazer o que o governo do Hermes Lima? É apenas organizar esse plebiscito. Essa é a ideia do governo do Hermes Lima. E assim é feito. E aí, moçada, qual que é a votação que eu vou ter agora aqui? Esse plebiscito. Eu vou ter a votação seguinte. Eu vou ter uma ideia de presidencialismo versus parlamentarismo. Ou seja, o que você quer? Não, a pergunta é a seguinte. Você é a favor do presidencialismo, sim ou não? A pergunta era essa. Simples assim. E aí, moçada, o resultado aqui foi esmagador. 90% apoiaram o presidencialismo. Ou seja, meninos, o João Goulart vai assumir o governo. E vai assumir o governo forte. Gente, 90%. As pessoas o quê? Queriam que o Goulart voltasse para o Goulart organizar o país, organizar a economia brasileira. O país estava ferrado. Então, o que eu faço? Eu preciso o quê? De alguém que venha para o governo, que tenha experiência, que tenha prestígio e tenha força para poder organizar esse governo. Beleza? E aí eu vou colocar, que isso é muito louco, para minha aula de novo aqui, eu vou colocar o título da aula de novo, no final da aula lá já. O que vai começar de novo, então, aqui, Ana Flávia? De novo, ó. Vou colocar aqui, de novo, governo João Goulart. No final da minha aula. É um governo que vai durar aqui de 1963 a 1964. Gente, eu nem preciso colocar, vou colocar no quadro aqui, para vocês não esquecerem, mas o que eu tenho no governo aqui é muito importante dizer. Eu tenho aqui uma grandíssima instabilidade política. O país está em ebulição. E detalhe, moçada, eu vou começar aqui já, um negócio bem legal na minha aula, vou pagar o quadro daqui a pouco. Eu vou começar essa política, ela vai gerar uma coisa que é muito clara. Eu vou chamar de conspiração. Gente, conspiração, fechar o quadro aqui. Vocês lembram
Vocês já lembram disso, mas vocês vão lembrar disso. Vocês lembram quando a Dilma começou a sofrer oposição forte? Lembra disso? Aqui, ó. 2013 teve a Marcha das Margaridas, 2013. 2014 teve a eleição presidencial. A Dilma apoiou pra caramba e foi eleita. Com a Ébrio, aliás, com a Aécio Neves, falou, olha, nós não vamos dar para essa mulher um dia de paz no governo dela. Ou seja, conspiração clara. E tem uma cena que eu acho que é a mais pesada de todas, eu acho que é a pior de todas. Vocês vão lembrar, vocês lembram que tinha algumas pessoas fascistas colocaram um adesivo da Dilma no tanque de combustível, ela com a perna aberta? Vocês já viram esses adesivos? Alguém viu esse adesivo? Já viu esses adesivos? Viram isso? A Camila viu. Você lembra disso? De ter o adesivo da pessoa, a Dilma lá com a perna aberta, no tanque de combustível, para reclamar da ideia do preço do combustível. Então, esse tipo de coisa é uma conspiração gigantesca. A ideia é o quê? Desmoralizar. A pessoa gosta dessa expressão aqui, pessoas meninas gostam dessa discussão aqui importante. É uma questão sexista, é uma questão machista, é uma questão de diminuir a governante. Você não faria isso com o Michel Temer, nem com o Lula, nem com o Bolsonaro. Você com a Dilma, porque era mulher. Então, o que você faz? Você tem uma ideia de sexizar o processo. Ou você está conspirando para. Não é dito, mas é mostrado. Você mostra o processo de conspiração. E aí, moçada, eu vou ter agora aqui, vai ganhar um doce quando voltar às aulas, se alguém adivinhar qual partido político liderou a conspiração. Vai ganhar um doce, quem escreveu primeiro aí no chat. O DN. Ah, o João Douglas. Parabéns, eu devo um doce para você, João Douglas. Então, velho, essa conspiração, ela vai ter 3 agentes principais, que minha aula está acabando, eu empolguei, falei demais, então a aula vai até um pouquinho, vou passar um pouquinho, tá? Desculpa, João, porque isso que é importante acabar o ano, vocês. Essa conspiração, ela vai ter 3, eu vou ter aqui 3 elementos extremamente importantes. O primeiro elemento que eu vou chamar de importante aqui, eu vou chamar, com o João Amator, vai ser a UDN, que vai conspirar contra o governo desde quando o João Goulart nasceu. O segundo grupo que vai conspirar aqui vai ser um grupo, eu vou chamar aqui, que a segunda aula minha do Cefet para vocês, vai ser que eu vou chamar aqui de militares, que fala que o João Goulart é um comunista safado, né, e não pode estar no governo. E agora, o próximo grupo agora que vai assumir, que vai conspirar, a coisa ficou um pouquinho mais séria, meu amigo João Guido. Quem é que vai ser o cara que vai elaborar esse processo aqui? Esses caras aqui. Então, agora, a discussão ficou um pouquinho mais séria. Ou como diria a minha mãe, o buraco é mais embaixo agora. Você vai ter a elite econômica do país, quem tem o poder de coerção e a maior potência do mundo conspirando contra o João Goulart. Beleza? Conspirando. E a pergunta é, como é que eu vou conspirar? E aí, moça, da conspiração, ela acontece de uma forma muito bonita. Muito bonita. Eu vou criar no Brasil 2 mecanismos, 2 órgãos para entender e conspirar no Brasil. Uma conspiração, então, vou colocar a seta aqui, vai ficar feio, mas vai dar, é o que dá para fazer hoje. Eu vou ter aqui 2 grupos no Brasil, vai ficar legalzinho, vai ficar ruim, não. Eu tenho aqui o primeiro grupo que eu vou conspirar, que eu vou chamar aqui, eu falo diferente do vídeo, eu falo de IPES, né? Quem que é o IPES? É o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Já explico para vocês. Já explico para vocês com calma o que é isso aqui, com calma, bem tranquilamente. Vou escrever primeiro para não perder a... E eu vou ter outro instituto também aqui, que eu vou chamar, que é bem legal também, que eu vou chamar de IBAD. O que é o IBAD? É um instituto, né? É o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Gente, vamos com calma agora aqui. Olha só. Eu vou ter, como os nomes já dizem, os nomes são muito fáceis de entender, um instituto, que é o IPES, que vai entender a sociedade. O que você gosta, o que você não gosta, o que você apoia, o que você não apoia, o que você espera. Percebe? Então, eu começo a pesquisar para entender a sociedade brasileira. E o IBAD é o cara que vai financiar aquilo que você quer.
Começa a fazer o quê, então? Começa a ver, é detalhe, pessoal, e aí é uma coisa importante. As mulheres da elite brasileira são responsáveis por isso. Porque o IBAD, ela não vai trabalhar muito com os homens, mas com as mulheres. Vai te dar curso do quê? Curso de como ser uma dama, curso de como uma moça de direito deve se comportar. Tá? Eu vou ter em Minas Gerais um negócio que chama LIND, que é a Liga da Mulher Independente, não, da Mulher Democrática, aliás. O que o LIND fala? Ensina cursos de postura, de comportamento para as meninas da classe A+, e favelão também. Você começa a ter curso dentro da igreja, você começa a ter curso no catecismo, começa a ter curso na empresa, começa a oferecer bolsas para o pessoal para começar a dizer o comunismo come criancinha e como você tem que se comportar. Então, a ideia aqui, moçada, é desmoralizar o governo do João Goulart. Gente, alguém viu o que falaram da Manuela Dávila esse ano em Porto Alegre? Alguém viu? Agora, semana retrasada, alguém viu aí como é que foi a eleição em Porto Alegre? Ninguém viu o que fizeram com a Manu? Que ela ia incentivar a comer cachorro. Comer cachorro mesmo, literalmente. Né? Que ia ter curso de aborto no Prefeitura de Porto Alegre. Como fazer um aborto em casa. Esse nível de discussão. Então, moçada, começa o quê? Você começa a materializar aquilo que é dito. Vocês viram quem foi preso agora faz um mês atrás? O cara chama de Steve Bannon. Quem que é o Steve Bannon? É o cara que bolou a primeira campanha do Trump. É o cara que apoiou a ideia do governo, a campanha do Bolsonaro no Brasil. São caras o quê? Que vão criar um mundo paralelo. Tá? Então, esses órgãos aqui criavam o quê? Um mundo paralelo. Que o João Goulart era corrupto, que o João Goulart ia comer criancinha, que o João Goulart era ladrão, que o João Goulart era o diabo 4. Faltou o Sérgio Moro aqui, né? Mas não coube ele aqui. E aí, moçada, qual que é a ideia, então? Isso aqui, depois, com o tempo, vai ser a base, meu amigo João Guido, que você vai ficar muito puto agora com razão, vai ser a base, velho, de um outro órgão muito grande no Brasil, que eu vou chamar aqui, vai caber, esses dois órgãos aqui vão criar um monstro maior. Qual que é o monstro maior, com a estrelinha no meio aqui? O monstro maior é um negócio chamado de SNI, que é o quê? Serviço Nacional de Informação. Traduzindo no português, claro, o que o SNI faz? Eu vou colocar até bonitinho aqui embaixo de vermelho, para vocês entenderem, não ficar mais esquecerem. O que o SNI faz? O SNI, ele vai criar um negócio no Brasil chamado Sistema de Espionagem. Eu não entendi. Eu ouvi dizer aqui que no Cefet tem um pessoal aí que tem um coletivo feminino na escola. Quem que é? Eu ouvi dizer que nessa sala aqui tem um cara que tem presidente do Grêmio Estudantil. Quem que é? E esse cara fica, lógico, na época você não vai postar em rede social, né? Mas esse cara fica pregando no poste aí, cartazinho contra o governo. Quem que é? Quer saber quem é? Quem que pensa? Ou seja, começa o quê? A espionar vocês. Saber quem que você é, onde você mora, quem são seus pais, por onde você passa, que ônibus você pega, que hora que você chega, que hora que você sai, o que você faz, qual o teu nível de potencialização em relação aos teus colegas. E para que eu faço isso para daqui umas 2 aulas? Para assumir vocês. Fala, nossa, cadê o João? Não, o João ganhou um curso, ele ganhou um curso novo. Ah, que bom, onde que é? Ah, não, uma cidade distante aí. Ganhou um curso, né? Fora do corpo. Você viu? Então, gente, eu estou criando no Brasil uma estrutura aqui, eu não vou pôr no quadro, não vai caber. Vou criar aqui na aula uma coisa que eu vou chamar de uma estrutura, que eu vou chamar estrutura editorial. Vou colocar aqui, vai caber sim. Vou colocar aqui embaixo, ó, que eu vou chamar. Isso aqui gera na prática um processo, Tutu, que eu vou chamar aqui, ó, de estrutura ditatorial. Ou seja, em breve eu vou saber o quê? Tudo de todo mundo.
E todo mundo corre perigo. Printaram, meninos? Printaram? Estão quietinhos hoje? Matéria legal, estão quietinhos? Oi, gente, printaram aí? Por mim, sim. Printei. Beleza. Podemos pagar aqui, então? Vamos lá. Ó, Gente, fácil por enquanto? Então, moçada, você começa a ter no Brasil aí um processo de fritura do João Goulart. Pela grande mídia, né, pelos jornais, pela televisão, pela rádio, fritando o cara o dia inteiro. E qual que é o problema do João Goulart? Ele não consegue apresentar resultado. Resultado. E vou falar o que eu falei agora há pouco. Não adianta o cara ser progressista, o cara ter boa intenção. A Laura apareceu aí. Se o cara, Laura, não mostrar resultado, não adianta. Gente, não tem jeito. Pode ser Jesus Cristo no governo. E aí, moçada, você vai ter aqui, que eu vou chamar, né? Vou chamar pela minha conta e risco. Vou chamar aqui A, no Brasil, que então, ó, vou chamar aqui, não é a atividade, não. A no Brasil, que há uma fritura do presidente. E o que o presidente faz? Ele propõe mudanças. Ele cria primeiro negócio que não deu certo, que eu vou colocar aqui, vou explicar daqui a pouquinho, é pouco importante. Eu vou chamar ele de negócio de plano trienal. E o plano trienal? O plano trienal é um plano na qual ele tenta aqui, ele tenta reformar o Estado. Ou seja, ele começa a falar, olha, tem muita gente que não paga imposto. Muita gente só nega imposto. Tem muito banco aí que tem uma taxa de juros muito alta. Vamos reformar isso. Vamos ter a atuação do governo na economia. Só que aí, João Guido, ele cai num problema grave, ele cai num paradoxo. Qual o paradoxo que ele cai? Isso é foda. Ele é muito comunista para a direita e ele é muito direitista para a esquerda. A direita o chama de comunista, safado, pilantra, canário, por aí vai, e a esquerda chama de frouxo. Ele está fazendo acordo com a burguesia brasileira para ficar no poder. O projeto Poder dele é um projeto muito mais pessoal que popular. Então, o João Goulart aqui, nesse tempo do governo dele, ele não consegue apresentar crescimento. O governo dele não vai evoluindo. A política pública não consegue, as reformas não acontecem, o crescimento não vem. E aí, moçada, do governo João Goulart, é foda isso aqui para no quadro de vocês. O governo dele é de uma constante crise econômica. Vai ter em crise, não tem jeito. E isso aqui, moçada, que é o problema central. Isso aqui gera um negócio chamado de insatisfação. Eu volto a falar, João. Como é que você vai explicar para um cara que está desempregado, salário baixo, fudido, fala, não, porque o João Goulart é um bom governo, ele é boicotado pela grande mídia brasileira, boicotado pelo Congresso. Fala, meu amigo, é comida. Se é para colocar lá um milico para me dar comida, põe milico. Não tem crise com isso, não tem crise com isso. E aí o João Goulart perde o apoio do Congresso, perde apoio social, e aí ele vai pro pau. Vai pro pau o quê? Porque assim, ele fala o quê? Eu preciso buscar apoio. E ele busca apoio aonde? E aí que eu vou achar legal essa matéria legal aqui. Onde é que o João Goulart vai buscar? Então aqui, onde que o João Goulart, então, ó, Jango lá, sem base no Congresso, parte para buscar apoio popular. E aí, moçada, começa a ter um negócio que eu acho muito legal, mas azar meu achar legal isso. Quem é que apoia o João Goulart, basicamente, para não falar, acabando a minha aula aqui? Quem apoia o João Goulart, basicamente? Eu vou chamar aqui, primeira galera que apoia o João Goulart. Segunda galera que apoia o João Goulart aqui. Vou chamar aqui de trabalhadores. E por último, que apoia o João Goulart, basicamente aqui, vão ser o pessoal aqui, galera. Então, pessoal, vou usar o português claro para vocês aqui, é visto como gentinha. Aqui, ó, minha cara, ó.
É os maconheiros da faculdade, é os peão de obra e os vagabundos do sindicato. Defini bem agora? Mandei bem? Fui bem reacionário agora, Camilo? Mandei bem? Fui bem reacionário? Bem, obrigado. Deve ser reacionário mesmo. Ou seja, tudo que não presta, cabeludo, esse cara que vai ter uns cabeludos aí na sala, os caras cabeludos na sala, tem uns caras cabeludos na sala aqui, uns usa piercing no nariz, outros têm tatuagem. Nossa, coisa horrorosa, né? Outros. É gentinha, é um povinho que apoia João Goulart. E quem é que apoia contra João Goulart? Os homens de bem, os homens casados, pais de família, tementes a Deus, as moças sérias e libadas, ou senhoras casadas, ou moças puras e castas. Ou como diria, se vocês quiserem antecipar a discussão aqui, pode chamar de bela recatada do lar. Né? Não a bela desbocada do bar. Né? Eu trabalho com a bela, pega essa pegada aí. E aí, moçada, o João Goulart falou assim, vou pro pau. Parei de falar agora, não, traz o mel. E vou ensinar vocês rapidinho aqui, arrumar inimizade. Arrumar inimizade, o Goulart fala assim, o maior problema do Brasil é a concentração fundiária. Então, o ponto central do João Goulart é esse aqui, ó. O João Goulart, como vocês falam aí, o João Goulart mete o louco. O que é meter o louco? É isso aqui, ó. Se você quiser arrumar treta com alguém, inimizade aí em Eloy Mendes, Três Pontas, ou qualquer lugar do Brasil, é falar de reforma agrária. Beleza? Bela recatada do lar, né? Maravilha. Camilo gostou do Camilo, né? Tatuagem, coisas. Agora, né, Camilo? Eu tô agora, meninos, ó, eu tenho o quê? Meter o louco. Quem meteu o louco? Reforma agrária. E aí, ele faz o quê? E aí, alguém já viu o vídeo, passar para vocês aqui 2 videozinhos, são curtinhos pra caramba, não são muito grandes. Primeiro videozinho aqui, moçada, vocês vão ver o seguinte, é um vídeo ruim, tá? A qualidade do vídeo é ruim, porque é um vídeo gravado, não vou dizer que é ao vivo, mas é um vídeo gravado, e mostra um negócio bem legal do João Goulart. Dê um minutinho só, me aula um pouquinho, desculpa, tá? Atrasar a aula, mas é importante. Aqui, rapidaço, fez o vídeo, dê um minutinho o vídeo. Que é o discurso, a gente chama de discurso central do Brasil, do João Goulart. Olha o discurso do cara, quer ver? Rapidaço. Trabalhadores do campo poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que nos dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça, que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Gente, o cara meteu o louco, hein? O cara fala de reforma agrária, o cara fala de reforma administrativa, fala de reforma tributária, o cara meteu o louco mesmo. Meteu o louco. E o pessoal falou, putz, grila. E vão lembrar, gente, olha quem tava com esse cara na passeata. Olha a galera que tá aqui. As pessoas o quê? Pessoas mais simples. E aí, gente, o que vai acontecer agora?
esse discurso dele foi no dia 13 de março, no Central do Brasil. E aí vai ter a reação. Deixa eu fechar aqui. Qual é que vai ser a reação? Vou mostrar para vocês aqui um videozinho, bem melhor, o vídeo bem produzido. Vocês vão ver aqui o vídeo, que é um vídeo que você vai ficar enojado, mas é um vídeo que vocês têm que ver, porque é importante para a nossa formação acadêmica e de senso crítico dos meus queridos, amados, aí, idolatrados, salve alunos do terceiro ano, turma que eu gosto de paixão. Vamos lá, aqui, traz o áudio, desculpa, tá atrasado um pouquinho, perdão mesmo, mas é importante, desculpa mesmo, estou entrando de férias também, eles vão aguentar depois. Perdão. 1964. Milhares de pessoas saíram em passeata pelas ruas de São Paulo para protestar contra as reformas de base propostas pelo governo João Goulart, que, segundo a oposição e representantes da Igreja Católica, transformariam o Brasil num país comunista e ateu. Quer a ditadura da esquerda, o comunismo ateu, ou a ditadura da direita, o fascismo perseguidor atroz. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos, que começa a lotar por completo a Praça dos Andradas. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi convocada através dos jornais por associações religiosas, cívicas, femininas, anticomunistas e os partidos políticos de oposição ao governo federal. As mais de 100 entidades civis envolvidas foram coordenadas pela União Cívica Feminina, fundada em 1962 por mulheres de empresários e militares paulistanos, e também pela Campanha da Mulher pela Democracia, fundada no Rio de Janeiro por padres católicos e esposas de empresários cariocas. A organização das entidades era apoiada financeiramente pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, entidade fundada e mantida por empresários paulistas e cariocas, que recebia também dinheiro do governo dos Estados Unidos e era presidida pelo general Golbery do Couto e Silva. Com as informações reunidas pelo IPES, o general Golbery criou o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que ele mesmo dirigiu entre 1964 e 1967. A organização da marcha teve apoio do governador de São Paulo, Adhemar de Barros, que não foi, mas mandou a mulher dele, Leonor Mendes de Barros, como representante. Os historiadores atribuem à Marcha da Família com Deus pela Liberdade a legitimação popular do golpe militar que viria em 31 de março daquele ano. Na passeata, cartazes contra o comunismo ateu pediam democracia, liberdade e um governo cristão. Depois de circular pela cidade, a marcha chegou à Catedral da Sé, onde havia sido montado um palanque. Os jornais apoiavam abertamente a mobilização contra o governo e avaliaram o público em 500 mil de pessoas. Segundo as manchetes, uma aglomeração jamais vista em São Paulo. O palanque em frente à catedral ficou cheio. Estavam lá padres, deputados de partidos de oposição, como o PSP, o PSD e a UDN, a primeira-dama do Estado, Leonor Mendes de Barros, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, e o presidente do Congresso Nacional, o senador Auro de Moura Andrade. Todos discursaram contra o presidente João Goulart e o cunhado dele, o deputado federal pelo PTB, Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul. Para os oradores, os dois queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil e, contra isso, foi pedida a intervenção das Forças Armadas. A marcha na capital paulista inspirou outras, pelo interior do estado e em outros estados brasileiros. Mas quando elas se realizaram, os militares já haviam ocupado o poder. Foram marchas de comemoração, como a do Rio de Janeiro, que reuniu um público calculado pelos jornais em 1 milhão de pessoas, saudando a vitória da democracia contra o comunismo graças à ação dos militares. E após o golpe, instalariam uma ditadura de 21 anos no Brasil. Aí, turma, vocês viram, né? Ou seja, uma resposta à altura. E depois desse dia aí, começou o zum-zum no Brasil, acabando a aula já.
zum no Brasil, zum, que os militares estavam ao poder. E aí a galera, uma galera da Marinha revoltou dentro do quartel para defender o João Goulart. E aí os caras foram presos, o João Goulart falou, não, os meninos estavam nervosos. O João Goulart, ele perdoou os rebeldes dentro do quartel. Burlou a coisa muito importante, chamada de hierarquia militar. Acabou o governo Goulart. Juiz de Fora, um cara chamado Luiz Carlos Guedes, falou, ó, nós estamos em Juiz de Fora e estamos indo derrubar o João Goulart. Derrubar, eu estou dizendo o seguinte, ou sai pelo bem, ou sai morto mesmo. Não tem muita conversa. O João Goulart descobre o golpe e liga para Magalhães Pinto. Quem é Magalhães Pinto? Governador de Minas Gerais. Fala, Magalhães, você tá pegando aí, velho? Fala, João Goulart. Cai a casa pra você, bichão. Caiu pra você a casa. Ferrou pra você, bicho. Fala, não, eu vou mandar as tropas daqui, leais a mim, parar esses caras no caminho. Falou, ó, se você fizer isso, os americanos bombardeiam o Brasil. Ou seja, o golpe foi dado. O João Goulart apavora, vê que não tem apoio militar, tem medo de ser pelos americanos, os caras vindo de fora para o Brasil, o que ele faz? Vai para o Rio Grande do Sul. De novo, aquela base de apoio dele. E aí o Brizola fala para ele assim, João Goulart, tá na tua mão, velho. Você quer organizar a resistência? A gente chama o povo, a gente pega em arma e defende seu governo daqui. Aí o João Goulart, aí eu fico puto, João Goulart. Aí até a energia do arcão baixa, o arcão dá aquela. O arcão dá aquela. Ele fala assim: não quero sujar as minhas mãos de sangue. E não defende o mandato dele. E vai para o exílio no Uruguai. Está dado o golpe militar. E aí o cargo ficou vago. E próxima aula a gente trabalha com esse assunto um pouquinho mais aí. Meninos, trazer um pouquinho de ciência. Desculpa, tá começando a aula meio mais tarde também. Começar a aula, passei 7 minutinhos só. Meninos, alguma pergunta com uma dúvida aí? Tá de boa. Tá de boa? Tranquilo, meninos? Fechou? Curtiram o golpe aí? Curtiram o processo de construção do golpe? É duro pra caramba. Então, meninos, ó, parei de falar. Sou Camilo, obrigado, senhora. Boa semana aí, até amanhã. Beijo, desgordo. Abração, tchau pra gente. Tchau pra vocês. Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Arcão. Valeu, Arcão. Até mais. Valeu. Tchau, meninos. Valeu. Tchau, Arcão.